Fala pessoal, tudo bem? Sérgio Santos aqui, falando novamente com vocês com um vídeo um pouco diferente, né? Já tinha um tempo que eu queria falar um pouquinho sobre o mundo pop, séries, mundo de heróis, e surgiu a oportunidade com esse lançamento agora do novo filme do He-Man, como vocês podem ver aqui atrás, nova série, né? Para ser mais específico. Achei bem interessante, pensei, por que não? Nisso, eu vi várias pessoas falando que não gostaram muito dessa releitura, nessa continuação com releitura. Não chega a ser um reboot, porque eles não estão pegando a história original e refazendo com gráficos novos, né, mais qualidade, mas sim é uma continuação, bebendo direto da fonte e desenvolvendo uma história mais padronizada do que a gente conhece hoje em dia. Eu vi muita gente reclamando a respeito da questão do arco que foi feito. O arco que foi feito foi basicamente uma busca pelo He-Man. Já que o episódio já começa, né, onde você vê o He-Man se sacrificando, afinal de contas, no mundo dos quadrinhos, no mundo dos desenhos animados, não é bem um sacrifício, porque ele retorna, mas você vê ele se sacrificando por Eternia, e aí nós começamos um arco onde quem realmente é trabalhado, pelo menos nesse momento, é a Teela, aquela, né, dita filha do mentor, que na verdade nós descobrimos depois aí que ela é filha da feiticeira e o mentor criou ela, de acordo com os quadrinhos, as histórias antigas. E nisso ela se mostra, né, onde ela faz todo o arco do herói, se redescobre, fica absurdamente revoltada com o que foi apresentado para ela, que ela, né, ficou pé da vida pelo He-Man ter escondido dela o tempo todo, né, que ele era o Príncipe Adam, assim como o mentor. Isso, também os pais do He-Man e tudo, o rei, mas a rainha também não sabiam, tanto que o rei expulsa o mentor. E é uma coisa assim, eu achei de certa forma exagerado. Por que eu achei exagerado? Porque na verdade, a grande questão é que o He-Man se sacrificou, né? E ele foi o herói. E a principal birra de todo mundo, inclusive da Teela, do rei e da rainha, é que o mentor não havia comentado. Sendo assim, é meio estranho isso, na minha concepção. É meio estranho. Por quê? Partindo do pressuposto que era um segredo, né, e ele pediu para guardar isso, já que poderia colocar eles ainda mais em perigo, é tipo como o Homem-Aranha faz, por exemplo, ou o próprio Batman. Eles fazem o quê? Escondem a sua identidade civil justamente para ter mais liberdade como herói, né, e não deixar ninguém próximo a eles em perigo. Enfim, ponto. Essa é a minha opinião a respeito disso. Já o arco da Teela, ela volta todo naquele reencontro dela mesma, né, fazendo um novo grupo de amigos e indo até uma mini cilada, vamos dizer assim, um esqueminha, uma coisinha, feito pela feiticeira e a maligna para convocarem ela para a missão de encontrar, né, de juntar as duas metades da espada e de quebra se bobear atrás do He-Man de volta. Esse é o arco dela. E pelo menos essa primeira parte da série ficou totalmente em cima disso. Onde eles buscam trazer a essência do antigo, mas com a roupagem nova. Ainda mais agora, os tempos que a gente está vivendo e tudo. É bem interessante você ter, na minha opinião, é interessante você ter esse destaque em cima da Teela. Afinal de contas, ela é uma Amazonas, né, uma guerreira, já está aí há muito tempo. E sempre foi muito B-side, absurdamente B-side. Na verdade, todos os outros personagens eram bem B-sides na série original, né? Tirando o próprio He-Man e o Esqueleto. O resto era tudo bem B-side e com pouco desenvolvimento. Nessa parte agora, eles passaram a desenvolver mais os personagens. O próprio Gorpo foi bem interessante. O arco que eles deram para ele, o desenvolvimento que deram para ele, os erros, acertos. Inclusive, para mim, teve um episódio que foi bem engraçado, que é quando eles vão lá pro planeta de Trolla, que é o planeta do Gorpo, onde, no finalzinho lá, quando eles estão perto da porta lá para abrir e ir pro mundo onde está o He-Man, o mundo onde ficam os campeões, né, o céu dos campeões, que ficam todos os outros He-Mans antes do He-Man, eles têm que invocar o poder de Zoa. Aí eu fiquei, cara, tipo, como assim? Vocês foram pra Trolla, invocaram Zoa, vocês estão atrás do He-Man ou do Serginho Malandro? Eu pensei que ia abrir lá e falar, yeah, yeah! Mas enfim, o Tiririca, né? Ah, sou eu!
Mas enfim, brincadeiras à parte, achei bem interessante como foi desenvolvido, como foi posto, né? Afinal de contas, você pegar um personagem antigo, retrabalhar ele, repaginar, o próprio redesenho, né? O redesign do personagem, eu achei que ficou fidedigno ao original, deram uma modificação, tiraram um contexto tão sexualizado quanto era anteriormente, ainda mais que os próprios trabalhos do desenho eram feitos com aquele processo de rotoscopia, né? Que eles gravavam primeiro os atores, depois desenhavam. Aí nisso deram uma ênfase aí, né, nos atributos, não somente da Teela, das outras personagens femininas, mas o He-Man mesmo você pode ver, o He-Man era um troglodita gigantesco. Você pensava assim, cara, estranho. Fora aquela questão que ficava, né, que ninguém nunca parava para pensar, como assim? É pior que o disfarce do Superman, né? O disfarce do Superman é só um óculos. Você fala, pô, o pessoal nem encontra ele, não descobre que é só por causa de um óculos. Já o do He-Man, o cara, tipo, pegava um bronze, colocava uma tanga peluda e pronto. Ele, He-Man, ele Príncipe Adam, era a mesma coisa. A mesma coisa. Não mudava em nada. Já agora, nessa releitura, achei muito interessante, né? Já falando de redesign, achei muito interessante, tipo, deixaram ele um cara magro, normal, né? Assim, normal, um pouco musculoso, magro, musculoso, só que não musculosão. E quando ele se transforma em He-Man, aí sim ele vira um titã. Achei bem interessante, pela questão da identidade, pela questão de como se desenvolveu a história e pela questão de como adaptaram o roteiro e deram agora também uma funcionalidade, arcos e tudo, para mais personagens. Você vê os ajudantes do próprio esqueleto se desenvolvendo bem melhor. Assim também como você vê os personagens de Eternia também, o próprio Gorpo, como eu já falei anteriormente, a Teela. Nós temos também a Maligna, que tem uma espécie de redenção aí nesse período. Achei interessante, vamos ver como vai ser trabalhado esse ponto na segunda parte agora, que já mencionaram que está já no final da produção e já está quase pronto para ser lançado. Assim também como mentor, enfim, e possíveis novos personagens que possam ser apresentados, né? Nós tivemos uma companheira da Teela que foi apresentada, foi desenvolvida, alguém para trazer uma coisa nova pro seriado e tudo para a história. E nisso a gente vê como é que as coisas foram desenvolvendo. No geral, eu achei essa releitura bem interessante, porque na minha opinião, ela pegou muito do antigo, colocaram uma pegada ainda do passado, tanto que tem um episódio mesmo que já começa como se fosse uma aventura anterior, né, onde o He-Man ainda estava lá, e até o próprio estilo que vai se desenvolvendo o episódio é um estilo mais na base daqueles episódios antigos. Só faltou mesmo no finalzinho daquela partezinha, o He-Man virar para a tela e dar um conselho, né? No episódio de hoje aprendemos que seria engraçado se fizesse, mas aí perderia bastante do contexto. Contudo, na minha avaliação final, achei que eles pegaram de uma forma bem interessante, achei que o diretor foi muito esperto em desenvolver, e assim, alguns estão reclamando e tudo, pelo arco, esse primeiro arco, ter sido voltado mais para Teela. Eu achei legal, porque tira uma vertente que tinha no desenho antigo, que a Teela só aparecia, mexia um pouquinho e caía e He-Man salvava. Acho muito válido terem dado esse ponto para ela agora, assim como outros personagens que foram melhor desenvolvidos. E assim, acredito que a segunda parte vai surpreender e vai trazer ainda mais pra gente em termos de qualidade, né? Já deu pra ver que a qualidade ficou ótima, excelente, uma qualidade impecável, fora a forma como o roteiro vai se desenvolvendo e vai havendo a apresentação dos personagens. Até o próprio Gato Guerreiro é outra coisa, tem outra vibe agora. O final, então, já falei muita coisa, dei uns spoilers aí, mas não vou dar spoiler do final, porque assim, pelo menos o final desta parte. Posteriormente, teremos mais momentos que vão realmente chamar a atenção e mostrar pra gente como é e para onde o diretor realmente quer levar a história. E assim, acredito que, assim como foi o começo, vai ser algo que realmente vai chamar a atenção e vai ser muito interessante. E volto aí posteriormente para trazer uma outra análise para vocês, para a gente conversar mais um pouquinho. O que você achou do He-Man? O que você achou dessa releitura, né?
O que você pensou a respeito de como foi entregue para você? Fala aí pra gente, deixa aí seu comentário, que ajuda muito, né? Vai me motivar a trazer mais vídeo para vocês, caso você tenha gostado. Se tiver gostado, dá um joinha. Se não tiver gostado, dá também um desjoinha, que aí eu vejo e tento me modificar. E aquilo, compartilhe, né? Espalhe aí, ajude a gente a trazer esse canal de volta, ressuscitar, tirar poeira, fazer as coisas acontecerem, que tem muita coisa que eu tô querendo trazer aqui para vocês, para dividir mesmo, né? Não somente informação, mas para trazer a minha visão a respeito de algumas obras, algumas coisas, games mesmo, essas coisas da cultura pop que a gente gosta, que com certeza eu acredito que a minha visão deve agregar um pouco na sua, e os comentários que vocês deixarem aqui embaixo também vão agregar a minha, me trazendo uma visão diferente. Então, muito obrigado e até mais. Valeu!